Este é um momento de edificação e crescimento. É um momento em que Deus fala ao nosso coração pela palavra. Queria convidar a igreja a ficar de pé. A gente vai ler aí o texto de Filemão, capítulo 1, de 1 a 7. Filemão, de 1 a 7. Eu vou ler o primeiro versículo e a igreja lê os seguintes sucessivamente. Filemão, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Juntos. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Amém. Meus amados irmãos, permaneça com a sua Bíblia aberta, no livro de Filemão, ou ligada, caso você tenha desligado. Nós encerramos, no domingo próximo passado, a série Libertados, o Deus da Esperança. E nós iniciamos no dia de hoje mais uma série, esta série um tanto mais curta, de apenas 3 sermões, intitulada Viva o Novo, de escravo a irmão. Esta é uma proposta do Evangelho a mim e a você todos os dias, viva o novo. E nós vamos olhar para este texto e vamos aprender nesta manhã o que a palavra nos ensina do verso 1 até o verso 7. Foi feita uma pesquisa na Universidade de Harvard a respeito da felicidade. Uma pesquisa de quase 80 anos. Uma pesquisa que foi feita por 75 longos anos. Em busca do porquê ou quais são as causas da felicidade humana. Foram levantadas algumas possibilidades, como dinheiro, fama, reconhecimento no ambiente profissional, a vida amorosa plena, enfim, muitas variáveis foram levantadas como possíveis inicialmente. No entanto, o psiquiatra Robert Waldinger, que foi o doutor que pensou essa pesquisa durante todo esse tempo, chegou à conclusão de que a razão para a felicidade é muito menor e muito mais simples do que nós costumamos elaborar nos nossos pensamentos e reflexões. Depois dos longos 75 anos, acompanhando a vida de 724 pessoas, 724 homens, ele chegou a conclusões que nos deixaram estarrecidos. A cada ano, estas pessoas respondiam questionários vinculados à vida, vinculados aos motivos da alegria, aos motivos da tristeza, e a cada 5 anos faziam exames médicos, saúde mesmo, física, durante 75 anos. E o Dr. Robert chegou à seguinte conclusão: de acordo com a pesquisa, o verdadeiro segredo da felicidade está em estabelecer relações interpessoais. Alguém pode dizer, então louvado seja Deus porque eu sou de Jesus, e todo aquele que é de Jesus já sabia disso antes do Robert afirmar isto.
Nem precisou dos 75 anos de pesquisa para chegar a essa conclusão, porque nós temos diante de nós a palavra do Senhor, que afirma que nós devemos sim caminhar na companhia dos santos, amando os irmãos, preferindo-nos em honra uns aos outros. No entanto, a ciência então passou a atestar isto. E a pesquisa ainda ressalta que a qualidade dos relacionamentos é mais importante do que a quantidade de relacionamentos. É uma extensão desta mesma pesquisa. Porque a sociedade do tempo presente tem construído para nós o seguinte, que quanto mais amigos virtuais nós tivermos, quanto mais seguidores nas nossas redes sociais, mais passíveis de sermos encontrados pela felicidade nós o seremos. E esta pesquisa atesta que muito mais do que a quantidade de relacionamentos, a qualidade deles é muito mais propícia e motivadora para momentos felizes. E a pesquisa ainda mostrou o seguinte, que pessoas que se sentiam mais próximas dos seus companheiros, sejam na vida amorosa, seja dos parentes, seja de amigos, nas mais diversas relações, quanto mais próximos aqueles pesquisados se sentiam dos seus companheiros de jornada, mais felizes, menos problemas de saúde, psíquicos e físicos, estas pessoas adquiriram. O texto que nós lemos nesta manhã fala diretamente de relacionamentos. A proposta do livro, da epístola, da carta a Filemon, é exatamente tratar de relacionamentos, apontar caminhos saudáveis para os relacionamentos em Deus. Esta é, sem dúvida, a menor epístola de Paulo registrada na Palavra de Deus. Ela conta apenas com 335 palavras gregas. 335, é um texto bastante pequeno. Nos 3 domingos, neste domingo, nos outros 2, você pode ler esta carta muitas vezes, é um capítulo apenas. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, que já no início do texto diz: eu, prisioneiro de Cristo, preso por causa dele, preso porque anunciei o evangelho do Senhor. Então Paulo já se intitula como aquele que escreve esta carta. E ele está preso na prisão de Roma, que acontece no ano 62, aquela prisão domiciliar, que está registrada em Atos capítulo 28. Se você quiser perceber o contexto do livro de Filemon, você vai ler Atos 28, que relata esta prisão domiciliar de 2 anos vivida pelo apóstolo Paulo. Nesta prisão domiciliar, ele escreve 4 cartas. Ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Então o contexto é de alguém que está preso e que durante esse período de prisão ele continua anunciando o evangelho, e um homem chamado Onésimo se converte. Deus usa a vida do apóstolo Paulo para pregar para esse homem, e ele se converte, e uma vez convertido, narra para o apóstolo Paulo o contexto em que estava vivendo, e ele fala: Paulo, eu sou escravo, e eu roubei, eu gerei prejuízo no meu senhor, que é Filemon, e eu fugi da presença dele. E o apóstolo Paulo falou para ele assim: olha, já que você é um servo de Jesus, já que você é um homem encontrado pela graça de Deus em Cristo, você conserta a sua vida, você vai voltar ao seu Senhor e vai pedir perdão a Ele, vai dizer que não devia ter fugido. Mas fique tranquilo, porque eu vou fazer uma carta apresentando você a Ele, falando de você para o seu senhor chamado Filemon. Deixa eu trazer uma palavra à igreja aqui, especialmente no casal. Criança não incomoda, não. Pode ficar em paz. Criança chora. Criança tem que chorar na casa do Senhor mesmo. Muitos que choraram na casa do Senhor hoje são pastores. Então louvado seja Deus porque as nossas crianças choram aqui dentro. Porque o pai e a mãe já ficam logo assim: pelo amor de Deus, faz alguma coisa.
dá uma chupeta, mamadeira, faz qualquer coisa. Louvado seja Deus, porque as nossas crianças choram na casa do Senhor, irmãos. Serão pastores, missionários, missionárias, líderes, presbíteros, diáconos, serão servos de Deus no futuro. Então é aqui que eles têm que chorar. Ninguém precisa olhar para o lado não, olha para cá. A carta então é destinada a Filemon, este senhor, Dionésimo, o escravo fugitivo. E a palavra instrui, a palavra do apóstolo Paulo a Filemon o instrui ao seguinte: trate este que fora seu escravo fugitivo como irmão em Cristo. É interessante olhar para o escrito de Paulo a Filemon e perceber que ele está falando de relacionamentos saudáveis, relacionamentos cristãos, ele está falando de perdão, ele está falando como deve ser a caminhada cristã. Mas me chama a atenção algo por cima do qual eu já passei um sem número de vezes e não tinha pensado nisto ainda. O verso 7 diz assim: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Paulo falando a Filemon: eu fui confortado pelo teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Olha que coisa linda, irmãos. Eu já tinha lido a carta de Paulo a Filemon muitas vezes, mas não tinha me atentado a isto. Você sabe quem era Filemon? Filemon era um homem que amava as pessoas e que vivia a animar o coração dos outros. Um servo de Deus, de fato. Você deve conhecer pessoas que não animam o coração de ninguém. Não são crentes, não. Em outros lugares. Que não animam o coração de ninguém. Pelo contrário, quando chegam, azedam o ambiente. Conhece alguém assim? Cuidado, se você não conhece, pode ser que seja você. Não, né? Pessoas que onde chegam o ambiente fica pesado. Pessoas que só sabem ver o lado ruim da vida, o lado ruim das situações. Aqueles que colocam sempre balde de água fria em projetos. Aqueles que percebem as vírgulas do processo dizendo: ih. Mas Filemon não era desses. Filemon era aquele que quando alguém chegava para ele dizia: olha, Filemon, eu estou com um projeto, mas eu não sei se vai dar certo. Filemon era aquele que dizia: vai fundo, vai dar tudo certo, eu vou orar pela sua vida e o meu Deus vai abrir portas. Não fica abatido não, vamos embora para frente. Filemon é esse. Eu gostaria que você imaginasse Filemon assim, porque a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo foi alvo do seu amor e que ele era um homem que animava, que reanimava o coração dos santos. Que ministério, irmãos! E eu quero crer que você tenha perto de você pessoas que sejam capazes de, como instrumentos de Deus, reanimar o seu coração. Eu quero crer que você viva essa verdade. Talvez, se você buscar no seu olhar à sua volta hoje aqui, você encontre pessoas que sejam assim na sua vida. Pessoas que digam: siga em frente. Pessoas que digam: não se abalem. Pessoas que digam a você: vamos lá, vai dar certo. Vamos orar aqui e o Senhor vai abençoar. Pessoas que animam o seu coração. Filemon é descrito assim. E a minha pergunta a você é: como nós temos tratado essas pessoas que Deus planta na nossa vida? Como tratar quem anima o seu coração? Eu gostaria que você pensasse em alguém aí, pense em alguém. Alguém que você sabe que é uma resposta de Deus para a sua vida, para cuidar de você, para alentar você, para animar você. Pense aí. Porque nós, seres humanos do século 21, somos programados por uma sociedade a deletar coisas com muita facilidade, a apagar arquivos inteiros com muita facilidade. E por extensão desse tipo de prática, nós apagamos pessoas da nossa vida.
Deixamos de reconhecer pessoas que cuidaram de nós, que nos abençoaram, que no momento de desespero trouxeram uma palavra, oraram conosco, caminharam ao nosso lado. Nós temos facilidade de deletar essas pessoas da vida. E a palavra do Senhor nos ensina a como tratar quem anima o nosso coração. É sobre isso que eu quero pensar com você nessa manhã. Como tratar quem anima o seu coração. Em primeiro lugar, nós olhamos para o verso 1 e vemos o Senhor nos ensinar nesta manhã a como tratar quem anima o nosso coração. O verso 1 diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Esta é uma palavra do apóstolo Paulo no sentido de reconhecer a importância da parceria. Eu vou repetir. Como tratar o coração, como tratar aquele que nos anima o coração, como tratar aquele que é bênção de Deus na nossa vida, como tratar quem anima o seu coração. Em primeiro lugar, reconhecendo a importância da parceria. O apóstolo Paulo então começa dizendo assim, olha só, Filemon, meu irmão, é um animador de corações. E eu vou reconhecer, eu preciso reconhecê-lo como tal. Eu preciso declarar para ele que ele é meu colaborador, que ele é meu parceiro de jornada. Filemon era alguém que cooperava com o apóstolo Paulo, que colaborava com o ministério dele. Na jornada cristã nós precisamos reconhecer, queridos, honrar, distinguir aqueles que são presentes de Deus para nós. Nós precisamos ter diante dos nossos olhos a capacidade de reconhecer a importância desses irmãos. Nós temos irmãos aqui, por exemplo, da Igreja das Américas e da Igreja Raízes. Pode ser que no convívio da jornada, beleza, ok, o pastorzão está do meu lado, está comigo, já esteve no meu aniversário, já esteve no dia do choro, da lágrima, mas talvez esteja faltando a nós a capacidade de olhar para eles e dizer, muito obrigado, pastor, porque você caminha comigo. Você é uma bênção de Deus na minha vida. Muito obrigado porque eu sinto a sua companhia comigo em todos os momentos da jornada. Isso não se aplica só a pastores, não, amados. Existem irmãos da igreja que te viram crescer e que ficaram com os cabelos brancos, viram você se tornar um homem e você nunca disse para eles muito obrigado. Eu reconheço que a minha parceria contigo no reino é uma bênção para a minha vida. Você é o colaborador da minha jornada. Meus jovens e meus adolescentes, pode ser que você esteja dentro da casa com seus pais e você não tenha falado isso para eles. A primeira forma que nós temos de tratar quem anima o nosso coração é reconhecer a importância dessa parceria. É dizer para essas pessoas, olha, sem você eu não sou completo no corpo de Cristo. O próprio Senhor, durante a história, durante a metanarrativa da redenção, estabeleceu parcerias as mais diversas. Se eu pedisse a cada um dos irmãos que, ao se lembrar de uma parceria na Bíblia, ficasse de pé e falasse, você ia lembrar de algumas. Moisés e Arão, Elias e Eliseu, Davi e Jonatas, os 12 discípulos enviados 2 a 2, os 70 enviados 2 a 2, Pedro e João, Simão e Filipe, Barnabé e Saulo, Judas e Silas e tantos outros. O Senhor estabeleceu que no seu reino nós caminhamos em parcerias, irmãos. O próprio Senhor vai dizer por meio de Eclesiastes que é melhor serem dois do que um. Um texto muito aplicado às questões do casamento, do relacionamento conjugal, mas não apenas. Melhor é serem dois do que um. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. É interessante que este texto de Eclesiastes vai dizer que é melhor é serem dois do que um porque tem maior paga, ou tem melhor paga do seu trabalho. O homem de Deus é criado, ele é programado para caminhar em parcerias.
E o texto fala que os resultados dessas parcerias ganham em importância, ganham em relevância. Eu não preciso da pesquisa de Harvard para dizer: louvado seja Deus pela vida do meu irmão, eu agradeço a Deus pela vida das minhas ovelhas, porque foi o Senhor que plantou você na minha vida, e foi o próprio Deus que plantou a minha vida na sua, para a gente caminhar juntos como parceiros, e eu reconheço isto diante de Deus e diante da sua própria vida. Muito obrigado por você existir, louvado seja Deus pela vida das minhas ovelhas. É interessante que melhor é serem dois do que um, porque tem maior ou melhor paga do seu trabalho. E eu fui pesquisar, e fui pensar, e fui orar, e fui clamar a Jesus que nos falasse um pouco a esse respeito. Como assim? E o Senhor me levou a pensar em Deuteronômio 32:30. Deuteronômio 32:30. Olha o que diz a palavra de Deus. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000? Eu parei nessa conta aqui, irmãos. Eu sou muito das humanas. Eu sou da teologia, eu sou das letras, eu sou das humanas. Essa conta aqui não fecha, não. Porque um faz fugir 1000 e 2 fazem fugir 2.000. Esta até professor de português sabe. Mas diz a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 32, no verso 30, que um faz fugir 1000, mas 2 fazem fugir 10.000. O que a palavra está dizendo é o seguinte: quando o povo de Israel ia travar uma batalha, chegando à terra prometida, o próprio Deus fala para o seu povo o seguinte: se vocês batalharem sozinhos, o resultado é um, mas se vocês batalharem em conjunto, os resultados crescem em PG. Ou seja, vamos deixar de construir para nós a inverdade de que é melhor ser sozinho. Outra verdade importante deste texto de Eclesiastes é que se caírem um, levanta o companheiro. Tem maior paga do seu trabalho, mas também agora ele diz que se um cair, o outro ajuda. Nos momentos de altos e baixos, nos momentos de crise e de tensões, as relações fraternas em Cristo nos ajudam a seguir. Se cair, um levanta o outro. E ainda diz o texto de Eclesiastes que se alguém quiser resistir a um, vai ter mais dificuldade se 2 resistirem a este ataque. Ora, o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você é que chegou o momento de nós cristãos tratarmos aqueles que animam o nosso coração, reconhecendo a importância deles na nossa jornada. Ah, pastor, eu não falo isso não, sabe por quê? Porque o homem pode se ensoberbecer. Mentira do diabo, não é isso que a palavra de Deus diz. Eu não valorizo as pessoas, pastor, porque vai que elas se tornam autossuficientes. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos preferir-nos em honra uns aos outros. Então, se você diz para o seu irmão: muito obrigado, você é um colaborador na minha jornada, eu reconheço isso na sua vida, muito obrigado, Senhor, porque este irmão aqui é uma bênção para mim, você está correto diante da palavra do Senhor, e se isso ensoberbecer o coração de quem ouvir, ele tem que pedir misericórdia a Deus e se esvair desse tipo de sentimento. Como tratar quem anima o seu coração? Reconhecendo a importância da parceria. Mas, em segundo lugar, lembrando desses irmãos nas nossas orações. O verso 4 diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Você pode levar para jantar, você pode levar para almoçar, você pode fazer uma festa surpresa, você pode comprar um presente que essa pessoa estava esperando. E eu, inclusive, recomendo que você faça isso aos seus parceiros de jornada.
Mas o melhor que você pode fazer por essa pessoa é cravar o seu joelho no chão e dizer: Senhor, abençoa, porque eu vejo essa pessoa como um presente de Deus para a minha vida. Como tratar alguém que anima o nosso coração, lembrando essa pessoa em oração. Já que Filemão era um animador de corações, Paulo falou assim: então eu vou mover o céu por esse irmão. Já que ele anima o meu coração, eu vou orar pela vida dele. Já que ele anima o meu coração, eu vou desejar diante do Senhor a preservação da vida e da bênção. Ele pode errar, e é certo que ele vai errar, mas ele não será alvo das minhas críticas, ele será alvo das minhas orações. Efésios capítulo 6, verso 18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pode falar a verdade, não precisa nem levantar a mão, tá? Domingo de batismo, alegria, não levanta a mão, nem responde com expressão facial, tá certo? Você já me criticou? Não quero nem expressão facial. Se você achar que os olhos vão comunicar, fecha os olhos assim. Você já me criticou? Você já criticou o conselho da sua igreja? Você já trouxe uma palavra no interior da sua casa, criticando a junta diaconal, o seu líder de sociedade interna, o seu amigo e parceiro de jornada? Já? Eu vou te ensinar a fazer uma outra coisa. Quando estas pessoas não agirem com você, quando eu, como seu pastor, não agir com você da forma como você julga e você acha que eu deveria agir, e portanto eu errei, se eu errei com você, coloca o seu joelho no chão e fala de mim para o meu Deus, e depois você me procura e fala comigo, porque é assim que a gente faz no reino. Eu preciso que você ore por mim. A palavra de Deus nos diz em Colossenses capítulo 4, verso 12, o seguinte: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações. Epáfras era um homem que combatia pela igreja em orações. A palavra grega aqui é agonizomai. Agonizomai é lutar, é guerrear mesmo, é compreender que orar por alguém demanda esforço. E eu quero conclamar a nossa igreja a orar pelos seus líderes. Ore por nós. Nós precisamos que às quartas-feiras à noite, enquanto o conselho estiver reunido, você esteja de joelhos na sua casa. E nós líderes precisamos orar pelos nossos liderados. Porque é assim que a gente trata aqueles que animam o nosso coração. Oremos uns pelos outros. Este é o maior benefício que você pode levar à vida do seu irmão. Como tratar quem anima o seu coração? Reconheça a importância da parceria. Em segundo lugar, ore incessantemente pela vida dele. Mas em terceiro e último lugar, perceba Deus na vida do seu irmão. Olha o que diz o verso 5, irmãos. Talvez você tenha olhado para estes 7 versículos e pensado: o que o Senhor vai me ensinar neste texto? Olha o que diz o verso 5, que coisa linda. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. O que o apóstolo Paulo faz com Filemão é entender que o maior ministério das relações humanas é enxergar no seu irmão Deus movendo as atitudes, os sentimentos, os gestos nele. Não sei se você já viveu essa experiência. Nós somos criados à imagem de Deus. E quando você vê alguém
um servo do Senhor, agindo com você, de uma forma identificada com Cristo, você fala assim: este é o Evangelho. E nós precisamos tratar estes que nos animam, percebendo Deus agir na vida deles. Você já recebeu uma ligação inesperada de um servo de Deus, de um crente, que percebeu o seu olhar caidinho num culto e falou assim: olha, meu irmão, você não me falou nada não, mas eu vi o seu olhar caidinho, e o Espírito Santo moveu a minha vida a orar por você, e eu estou ligando para saber como você está. Deixa eu surpreender você. Não é essa pessoa que é boazinha, não. Não é o caráter dela que é ilibado, não. Isto aconteceu porque o Espírito Santo de Deus resolveu se manifestar por meio da vida dessa pessoa. Quando você está em dificuldades financeiras e alguém diz: fique tranquilo, eu vou botar você sobre o meu animal, eu vou te levar para uma hospedaria, eu vou colocar você para ser tratado, vou concluir a minha viagem e vou voltar. E se alguma coisa além você tiver gastado, eu vou cobrir. Não é porque o coração dele é generoso, não. É porque o Espírito Santo de Deus o fez generoso. Nós precisamos, irmãos, com estes que nos animam o coração, perceber Deus agindo na vida deles. Isso me faz lembrar Gênesis capítulo 33, verso 10, quando Jacó vai encontrar com Esaú. Depois de ter lhe roubado direitos e bênçãos, depois de ter se afastado por longo período, e no encontro, Jacó, com um medo terrível de seu irmão, manda presentes, servos, vai colocando, todo mundo vai amolecendo o coração do meu irmão Esaú. E quando eles se abraçam e choram, e Esaú o beija, como que dizendo: não tem nada, está resolvido, que monte de presente é esse? Eu nem quero, eu queria te beijar, meu irmão. Diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 33, verso 10, o seguinte: Jacó olha para o seu irmão e ele descreve o seguinte: vi o teu semblante como se tivesse contemplado o semblante do próprio Deus. Diante de uma atitude de perdão, Jacó não fala assim: de fato, eu me equivoquei com meu irmão era um homem muito bom. Meu irmão, olha que coração perdoador. Como eu consegui fazer isso com meu irmão é 10. Não é isto que Jacó vê. Jacó olha para o rosto do seu irmão e fala: louvado seja Deus, eu vejo o meu Deus agindo na vida dele. Sabe o que acontece, queridos? Nós precisamos compreender que aquilo que nós fazemos uns aos outros é Deus usando os meus braços na sua direção, é Deus usando o meu bolso na sua direção, é Deus usando as minhas palavras na sua direção, é Deus usando o meu talento, o teu talento na direção do outro. Nós precisamos fazer isto. Ele é reconhecido no seu amor e ele é reconhecido na sua fé. O apóstolo Paulo fala: não é possível. Se alguém anima o coração de alguém, é porque ele ama e porque ele tem uma fé operosa. Talvez você esteja pensando: pastor, tudo bem, eu só não estou entendendo o que isso tudo tem a ver comigo. Eu quero voltar à pesquisa de Harvard. Na pesquisa de Harvard, depois de 75 anos, o cientista chegou a uma conclusão de que a felicidade está em relacionamentos saudáveis. Daqui a pouquinho, Rafaelzinho e Antônia, quando estiverem na primeira classe de escola dominical, vão aprender isso. De que nós precisamos de relacionamentos saudáveis com Deus e de que nós precisamos de relacionamentos saudáveis com o outro. Isso nos faz feliz, porque nós fomos criados para isso. Jesus é o maior exemplo de alguém que anima o nosso coração. João capítulo 16, verso 33 diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo
tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor anima o nosso coração para o transcurso, para o decorrer da jornada. Mas não apenas para esta jornada. João 14, verso 3 diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É uma palavra de ânimo para a jornada. Mas eu vou voltar para buscar vocês. É uma palavra de ânimo para o futuro. O Senhor é especialista em animar o nosso coração. Louvado seja Deus, porque você só está aqui, porque o Espírito Santo te atraiu para animar o seu coração. Para dizer, Ele vai estar contigo de segunda a sábado. Ele vai estar contigo quando você se arrumar para o próximo domingo chegar à casa do Senhor. Ele vai estar contigo nos desafios desta semana. E você foi trazido aqui pelo Espírito Santo de Deus para ouvir, calma, o Senhor é contigo. Ele está animando seu coração por meio da palavra. Louvado seja o seu nome. Sabe aquele desafio dessa semana? Aquela consulta complexa essa semana? Aquela entrevista lá com o juiz, com o advogado, seja lá com o que for, aquela questão difícil na justiça, aquela entrevista de emprego, a dificuldade com a inscrição para o mestrado, doutorado, o processo, as questões com a sua empresa ou com o seu patrão. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, seja animado em nome de Jesus. Mas o seu ânimo não é só para cá não, porque se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, diz a palavra do Senhor. Se nessa jornada aqui as coisas não caminharem como você sonhou, fique tranquilo, no final dessa jornada vai ser melhor do que você está pensando. Nós vamos viver a eternidade com o Senhor. Ele está animando o seu coração. Mas em segundo lugar, nós devemos ser semelhantes a Ele. Concluindo, se Ele nos anima, seja você aquele que anima alguém. Seja você aquele que anima alguém. Pastor, mas eu não estou conseguindo nem me animar, eu vou animar alguém? Enquanto nós vamos cuidando do outro, enquanto nós vamos abençoando o outro, o próprio Deus vai abençoando a nossa vida. Faça contato com alguém hoje. Hoje. É hoje. Liga, manda uma mensagem, manda um e-mail, faz sinal de fumaça, hoje. Porque nós aprendemos nesta manhã a dar flores em vida. Existem pessoas que cuidam de você? Então você vai mandar mensagem para essa pessoa, vai dizer, olha, você é uma bênção na minha vida. Eu reconheço a importância da sua parceria na minha jornada cristã, no dia de hoje. Mas não apenas isto, você vai orar por essa pessoa. Vai colocar essa pessoa diante de Deus e falar, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor plantou irmãos, servos de Deus na minha vida e cuidam de mim. Mas não apenas isto. Você vai pedagogicamente pensar nessa pessoa e enxergar nela o próprio Deus. Esta é a tarefa para a nossa igreja no dia de hoje. Eu poderia falar de muitos irmãos aqui, mas eu quero publicamente louvar a Deus pela vida da minha equipe ministerial. São irmãos de fé, são irmãos de jornada, são irmãos que seguraram a minha mão muitas vezes. Momentos de festa e momentos de luto estiveram comigo. E eu louvo a Deus porque vocês são presentes na minha vida. Eu quero dizer que já orei por vocês enquanto estava preparando esse sermão. Agradecendo por todos os membros da equipe ministerial. São homens de Deus. É uma mulher de Deus, a nossa missionária. São gente que a gente aprendeu a amar. E eu vejo Deus na vida deles. Muitas vezes não é o pastorzão Isaías que me abraça, são as mãos do próprio Deus me abraçando. Muitas vezes na nossa jornada, irmão André,
Foi o Senhor que usou a sua boca para falar aos meus ouvidos, muitas vezes. Dani, Deus, muitas vezes por meio da sua vida. Nossa missionária Heleninha, que está lá respondendo no chat, muitas vezes. Mas não apenas esses irmãos. Eu quero mencionar publicamente, por dever de justiça, e fundamentado na verdade do Evangelho, que o nosso conselho tem sido assim comigo. Nós não vivemos uma guerra aqui dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos como irmãos nas nossas reuniões. E por isso eu vejo Deus na vida de vocês. Por isso eu oro por vocês. E por isso eu reconheço essa parceria na caminhada. Nós vamos assim para a glória do Senhor. Enquanto nós vivermos nessa terra, ofereça flores em vida no dia de hoje. Que Deus assim nos abençoe.